Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Que dia, hein? O que era para ser um bom dia acabou se tornando um dia muito ruim até agora. No mercado, na vida pessoal, não importa muito, mas no mercado não foi tão bom assim. De modo geral, as ações foram esmagadas, mas uma ação em particular foi ainda mais prejudicada. Essa, é claro, é a poderosa PayPal. Agora, o pior cenário possível aconteceu aqui, e eu já vou dizer logo de cara. As ações que eu tinha já foram vendidas, foram substituídas por ações da Robinhood. As opções, sinceramente, eu nem sei o que eu tenho que fazer com elas, porque quando uma ação cai 20% em um dia, você já pode imaginar o que aconteceu com as opções. Então, por enquanto, o preço de exercício de $70 para 27 de janeiro eu vou deixar lá. E os $65 para junho acho que vou deixar lá também. Sim, é um grande prejuízo que estou levando, mas é o que é. O que posso dizer? Este vídeo não será uma revisão completa, pois já transmitimos ao vivo ouvindo a teleconferência e analisando o relatório. Vou mostrar algumas coisas aqui e ali. Então, para quem não sabe, o PayPal tem um novo CEO. Na verdade, é alguém da HP, bem, o ex-presidente e CEO da HP. Ele esteve nessa posição por cerca de 6 anos mais ou menos, mas está nessa empresa desde 2001. Eu conferi no LinkedIn, fiquei tão surpreso quanto você. Vamos ver, pelo que me disseram, ele é alguém um pouco mais agressivo. Então, possíveis cortes podem estar vindo para o PayPal, isso ainda precisa ser visto, mas vamos focar no que deu errado aqui. E para os pessimistas e para quem quiser zoar nos comentários, fiquem à vontade, façam o que quiserem. Eu, pessoalmente, quando olhei para o PayPal, você pode ir e ver todos os vídeos. Eu analisei o negócio, avaliei a empresa, olhei os números e, claro, ouvi o que a administração me disse. Com base em todas essas informações, parecia ser um investimento muito barato e bom para se fazer. Acontece que a história não foi contada 100% para nós, os investidores. E isso, como já disse antes, é algo que é inaceitável. Quando há 12 meses você me conta uma boa história e como isso vai bem e aquilo vai bem, etc. E então, 12 meses depois, o CEO está fora. Esqueça os 12 meses depois. Há 3 meses, tivemos o relatório de lucros que fez as ações subirem para $80. Eu não acho que foi totalmente por causa da parceria com a OpenAI. Também foi porque o trimestre não foi tão ruim quanto se temia. Sim, eles já nos falaram sobre o consumo mais fraco, que continuou no quarto trimestre. Claramente, e bem claramente, Mastercard, Visa, os bancos. Jerome Powell. Quando disseram que o consumidor parece saudável, bem, aparentemente os clientes do PayPal não estão tão saudáveis assim. Agora, de novo, voltamos 3 meses atrás. 3 meses atrás, você ainda me contava uma história razoável. Você vai me dizer que, nos últimos 3 meses, você decidiu que Alex Chriss precisa sair porque a execução não estava acontecendo. Ou é puramente por causa do desempenho das ações? Porque se for por causa do desempenho das ações, então por que você não comprou mais ações? Você tem o dinheiro. Isso também é algo que eu disse antes, eu falei. Se não virmos uma recompra acelerada, isso não é um bom sinal. Se não houver ao menos a mesma recompra para 2026, isso não é um bom sinal. Ainda esperamos recompras de 6 bilhões de dólares em 2026 e o rendimento dessas recompras continua aumentando. A coisa boa aqui é que eles ainda esperam gerar mais de 6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre, o que, se você pensar bem, é algo muito positivo. Porque apesar de toda a negatividade em torno disso agora, e há muitos pontos negativos em relação ao nome no momento, ainda restam alguns pontos positivos, certo? O Vemo segue crescendo e se tornando parte ainda maior do negócio, o que é ótimo. Só o Vemo já poderia valer o valor atual da empresa. Se eles vendessem o Vemo hoje, acho que provavelmente conseguiriam uns 30 bilhões de dólares, talvez um pouco mais, vamos ver. Compre agora, pague depois, aparentemente. Isso também está indo bem. PSP, certo? Braintree. Tivemos uma desaceleração no crescimento porque eles queriam crescer de uma forma lucrativa. Agora estamos vendo 2 trimestres consecutivos em que isso realmente cresceu de forma lucrativa, contribui para a margem, e vemos o crescimento acelerar um pouco. Então isso é ótimo. O checkout com marca é ruim. E esse é o foco deles agora para 2026. Eles querem realmente focar nisso e garantir que a adoção aconteça e seja mais rápida. Mas, de novo, a pergunta é para eles ou só para a câmera?
6 meses atrás, 3 meses atrás, você não poderia ter dito a mesma coisa, até 9 meses atrás? Por que não recebemos todas as informações necessárias durante uma teleconferência de resultados ou durante conversas com analistas? Isso não é algo que aconteceu no último mês ou dois. Claramente eles sabiam dos problemas há um tempo, mas não contaram toda a história. E para mim, isso é o pior de tudo. No papel, ao analisar os dados e números, a receita, o fluxo de caixa livre e o número de usuários do Venmo e PayPal ainda impressionam. Quando você olha para tudo isso e aí vê que está sendo negociado a 10 vezes o lucro, ou talvez um pouco menos, você pensa, ok, isso é simplesmente um presente do mercado. Mas tem uma coisa que pode arruinar essa oportunidade, que é execução zero e má gestão. Agora, eu não acho que tivemos execução zero, porque definitivamente aconteceram coisas boas nos últimos 2 anos e meio, especialmente desde que Alex Chriss entrou. Mas claramente o mercado não gostou. A história não fez sentido nenhum. Passamos de surpreender o mundo para prejudicar os investidores. Uma reviravolta e tanto. Agora, o que pode acontecer agora é claro quando um novo CEO assume, e nesse caso, em uma história de reviravolta onde, bem, não há catalisadores, internamente. Você coloca a orientação muito baixa para que o novo CEO possa superá-la confortavelmente. Já vimos isso com Alex Chriss. Quando assumiu, a orientação sempre foi muito conservadora, o que também era um problema. Ele nunca foi agressivo. Ok, ele estava falando sobre a história, mas eles sempre superavam um pouquinho e é só isso por enquanto. Novo CEO chegando. Claramente os investidores não estão felizes, eu não estou feliz, você não está feliz. Obviamente não, mas um novo CEO está chegando na história. A estratégia vai continuar a mesma, porque é uma boa estratégia. A direção que eles estão seguindo é a direção certa. Mas sim, claramente algo aconteceu com a execução, e isso não funcionou bem, especialmente quando olhamos para o checkout com marca. Isso precisa mudar. O que pode acontecer? Está bem? Você conduz o navio na direção certa e só precisa de um empurrãozinho extra. O novo CEO pode ser esse empurrão extra. Ei, se você quiser uma comparação engraçada, talvez seja um pouco do que vimos com a Intel, embora com a Intel sim. Eu realmente acho que o Pat entrou em um momento difícil, fez o trabalho pesado e difícil. E agora sim, nós recebemos a ajuda do governo dos Estados Unidos, do SoftBank e da Nvidia. No caso do PayPal, é claro, não estava na mesma situação financeira, bem, horrível como a da Intel. Porque o PayPal ainda está crescendo, é isso, o PayPal ainda está crescendo. O PayPal ainda vai gerar mais de 6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. E então, nesse caso, o novo CEO, na minha opinião, só precisa ser mais agressivo. Ok, se você quer conduzir esse navio na direção certa, infelizmente você vai ter que cortar. Você vai ter que cortar porque essa é uma empresa que não precisa. O que era 30 mil funcionários ou 20 e poucos mil funcionários? Fico triste em dizer isso, mas você não precisa disso. E como CEO de uma empresa de capital aberto, é seu trabalho garantir que você administre a empresa da melhor forma possível. Além disso, Jamie, diretor financeiro, agora CEO interino até que o novo CEO assuma em março. Quero dizer, fala sério. Seu trabalho também era garantir que tudo isso fizesse sentido. É uma equipe totalmente nova que Alex Chriss realmente escolheu. Então, o que posso dizer? Além de que cometemos erros, aprendemos com eles. Nós, nesse caso, pagamos um preço alto financeiramente e esperamos fazer melhor no futuro. Eu só tenho uma coisa a dizer, que é pedir desculpas a mim mesmo e às pessoas que compraram. Mas como você sabe, todo mundo aperta o botão porque quer apertar o botão de comprar ou de vender. Mas eu admito que tenho falado sobre o PayPal. Eu estou errado sobre a tese? Bem, eu estava certo sobre a tese com base nas informações que tinha, mas errei, então peço desculpas. É uma droga e vamos seguir em frente, tudo bem. Como você pode ver, PayPal caiu, 20,5% no dia caiu, 53,5% nos últimos 12 meses e no acumulado do ano já caiu 28,3%. Não preste atenção ao valor de mercado aqui, ele já está muito mais baixo do que isso, o que também significa que os múltiplos aqui agora são menores. O PayPal hoje, como você pode ver, não é um negócio que está em declínio, apesar do que muitos pensam, não. Esse é um negócio que ainda está gerando 33,1 bilhões de dólares em receita e ainda se espera que cresça um pouco nos próximos anos.
Se estivéssemos começando a ver a receita cair, então claro, teria sido bem estúpido comprar. Mas não, ainda é uma empresa que está crescendo. Mesmo se olharmos para o fluxo de caixa livre, como você vai ver, o fluxo de caixa livre ajustado para 2026 deve ser de pelo menos 6 bilhões de dólares. Então, essa é uma empresa que ainda deve gerar pelo menos 6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2026. O mercado atualmente espera 6,5 bilhões de dólares. Acho que continuam generosos, mas são 6,5 bilhões de dólares depois. 7 bilhões no ano fiscal de 27 e 7,7 no de 28. Esses números devem ser revisados para baixo, porque eles também nos disseram que a projeção para 2027 que deram há um ano e meio, ou em 2024 durante o Dia do Investidor, bem, isso foi jogado fora. Então, novamente, todas essas coisas, tenho quase certeza de que eles poderiam ter nos contado isso há 3 meses, se não mais, certo? Além disso, quando você sabe que vai fazer isso, por que não anunciar os resultados antes? Isso talvez também pudesse ter nos ajudado um pouco aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que essa ainda é uma empresa que vai gerar mais de 6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre ajustado no ano fiscal de 26. Então, só passando rapidamente por alguns pontos desse relatório. Este é o segundo ano de crescimento diversificado e lucrativo. O lucro bruto das transações, excluindo juros, aumentou 6% em relação ao ano anterior, e o lucro por ação aumentou 14% em relação ao ano anterior. Adotando ações imediatas para recuperar o impulso do checkout online com marca, aprimorando experiências e apresentação para aumentar a seleção e investindo em crescimento em checkout com marca, Binoplator, engajamento do consumidor e Agentic, com impacto negativo de 3 pontos percentuais no lucro bruto das transações em 2026, visando benefícios duradouros. Claro, se funcionar, provavelmente veremos isso nos resultados, impulsionando um crescimento duradouro. Em toda a PSP e Venmo, o TPV da PSP aumentou 8% ano a ano, FX neutro no quarto trimestre. Pagamentos empresariais, o crescimento do TPV voltou aos 2 dígitos e acelerou a receita do VMO para 1,7 bilhão de dólares. O crescimento aumentou cerca de 20% ano a ano. Em 2025, lembre-se, eles tinham 2 bilhões de dólares como meta, acho que para 2027 ou algo assim. Isso vai ser alcançado, acredito, em 2026. Então, há algumas coisas positivas neste relatório, mas as pequenas coisas positivas estão sendo ofuscadas pela negatividade, é claro. Eles devem gerar mais de 6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre ajustado em 26, devolvendo 6 bilhões de dólares em recompra de ações. O que eu acho é que agora que as ações estão ainda mais baixas, bem, o rendimento da recompra só continua aumentando e aumentando. Então, o que a gente ganha com isso? A gente tem esse TPV de 475 bilhões de dólares, então, para quem acha que essa é uma empresa pequena, não é. O TPV está chegando perto de meio trilhão de dólares. E isso cresceu 9% ano a ano, a receita aumentou 4% ano a ano, o lucro bruto das transações subiu 3%, e o resto a gente já viu antes. Quanto a quem ainda usa o PayPal? Bem, muita gente usa o PayPal, o Venmo, etc, etc. O número de contas ativas cresceu em relação ao ano passado, assim como as contas ativas mensais, mas essas só aumentaram 1% no ano. O número de transações de pagamento voltou a crescer, subindo 2%. Antes havia caído porque buscavam crescimento lucrativo, não a qualquer custo, com o Braintree, PSP e tudo isso. Então, durante um ano inteiro, ainda estamos vendo aqui uma queda. Então, novamente, há alguns pontos positivos, mas tudo isso está sendo ofuscado pelos pontos negativos. Quanto ao TPV, a mistura em toda a plataforma do PayPal, experiências com a marca online e offline. Crescimento de 4%, isso representa 33% do total. Venmo. Ainda assim, como você pode ver aqui, quinto trimestre consecutivo de crescimento de 2 dígitos, isso representa 18% do total. Se você observar o checkout com marca, esse é o pior ponto. Mas isso representa 31% do total, e só cresceu 1% comparado a 6% no mesmo trimestre do ano passado. P2P e outros cresceram 10%, isso representa 26% do total. E então PSP, que é 43% do total. Crescimento de 8% ano a ano, o que é uma aceleração em relação aos 6% que tivemos antes. Aqui vemos a orientação para o primeiro trimestre e o ano fiscal de 26, mas vamos focar só no ano fiscal de 26. Acho que a nova empresa que está chegando tem uma expectativa bem baixa. Ainda há muito a provar, com certeza, mas eu realmente acho que esses números aqui devem ser facilmente alcançados. Especialmente quando você comenta que ainda se espera gerar mais de 6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre ajustado. Então, algumas dúvidas por aqui.
Eu só quero ouvir o novo CEO falar. Vamos ter que esperar um pouco por isso. Porque eu realmente quero ouvir como ele fala sobre o negócio, o plano e coisas assim, para talvez mudar de ideia naquela época. Mas como eu disse, não tenho mais ações. Ainda tenho, o que sobrou das opções. E então, por fim, como você pode ver, no restante o PayPal caiu 20, a Novo caiu 14,6%. No relatório deles de quarta-feira, antes do mercado abrir, a Shop caiu, quase 10 e Olingo caiu mais, 8,8 Shift caiu, 7,4. Quero dizer, houve várias ações que levaram outra grande pancada na terça-feira. Por algum motivo que eu não sei, porque não vi nenhuma grande manchete ao longo do dia. Alguns nomes até ficaram positivos. A AST subiu 10, Rocket Lab subiu 9,6%, o Palantir, claro, subiu 6,8%. Acho que até tuitei sobre isso. Acho que se Palantir fosse uma ação de 50, teria subido 40 hoje com base nos números que eles divulgaram. Incrível, trimestre incrível. A Apply Digital está em alta, núcleo nebuloso de ferro na semana. Então pelo menos hoje eles estão me ajudando. Intel subiu um pouco e a Anu também subiu, bem, levemente. Então, no geral, foi um dia ruim para todo mundo, mas foi um dos piores dias para os acionistas do PayPal. Se é que ainda restam acionistas ou investidores. Então, no geral, é isso da minha parte neste vídeo. Eu estou, antes de tudo, muito cansado hoje. Mas estou muito decepcionado, muito decepcionado com esse investimento, com esse erro, eu diria também. Sim, alguns de vocês já previam isso, mas muitas das pessoas que comentaram sobre o PayPal antes mal olharam os relatórios de resultados. Então não é um feedback realmente verdadeiro, mas tudo bem, é um erro horrível, custou muito dinheiro, é péssimo. Eu sinto que fui enganado ou pelo menos não tive a visão completa, mas é assim mesmo, isso é investir. Você vai cometer erros pelo caminho, vai tentar fazer melhor no futuro. Por que eu escolhi Robinhood? Porque antes de tudo, Robinhood é liderada pelo fundador, Robinhood executa, age rápido. É uma história de crescimento e eu acho que pode ficar cada vez maior. Então é por isso, a mesma coisa aqui com a Sophie e a mesma coisa com várias outras empresas por aí. Será que eu vou voltar para o PayPal algum dia? Quero dizer, quem sabe? Talvez se o novo CEO me provar, quero dizer, talvez não que eu esteja errado, mas se o novo CEO provar que ok, as coisas estão melhorando, especialmente com o checkout da marca. E aí talvez sim, porque de novo, estamos falando aqui de uma empresa extremamente barata que tem um rendimento de fluxo de caixa livre de quê? Mais de 15 ou algo assim, agora mesmo. Vamos ver. De qualquer forma, vamos falar da AMD, certo? Provavelmente cobriremos isso amanhã também e faremos uma live sobre Uber no One ou o relatório de resultados da Eli Lilly antes da abertura do mercado. Talvez eu te veja lá. Obrigado, tchau.